Saudações, eu sou Marcos Valério XR no dia 18 de julho de 2023 e este vídeo é de uma certa forma uma resposta a uma questão que foi colocada na última live 57, uma questão bastante complicada, que me pediram para explicar o que é inteligência, a distinção entre inteligência e razão, que eu dei uma resposta breve, até citei alguns conteúdos meus que podem ser consultados, mas eu senti a necessidade de desenvolver um pouco mais, só que eu vou começar com uma digressão sobre uma temática que eu já estava pensando em gravar antes. Porque todos devem estar sabendo do assombroso vídeo de Gustavo Gayer, que num programa de entrevistas falou um pouco sobre a questão dos índices de QI médio dos povos, fazendo uma comparação, dizendo que o Brasil tinha um QI médio abaixo de cerca de 80, fez comparações com outros países, e ele termina com a assombrosa conclusão. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro. Picanha, cerveja. Bem, falou-se muita besteira aí, né? Esse negócio de dizer que a pessoa com QI abaixo de 80 não é capaz de entender comandos básicos é falso. De dizer que existem animais com QI 90 que você pode fazer uma comparação entre QI animal e QI humano, isso é bobagem, não existe isso. Mas, de fato, existem algumas fontes que fornecem dados estatísticos de QI entre os países e, infelizmente, essas fontes, algumas corroboram mais ou menos as comparações que foram feitas aí, o que não ajuda muita coisa, porque essas mesmas fontes contradizem frontalmente a principal mensagem que o senhor Gustavo Gayer quis passar. Mas muito bem, vamos dar uma olhadinha nessas fontes. Population Review, que tem esses dados de QI médio por país do ano de 2023. Existem algumas outras fontes por aí, mas elas são basicamente a mesma coisa. Mas a primeira coisa interessante é observar que ele já faz um questionamento a respeito da validade desses testes. Mas o primeiro top 10 que ele coloca, você vai notar uma prevalência de países asiáticos, nos quais estão Japão, Tailândia, Singapura, Hong Kong, que é na China, e China em quinto lugar, E olha só que curioso, na Europa, Belarus, que não é considerado exatamente uma democracia, pelas mesmas fontes que com certeza fazem a cabeça de Gustavo Gayer. Mas existe aqui uma discussão a respeito de como você medir, e aqui mesmo é proposta outras formas de medida, como por exemplo a quantidade de prêmios Nobel de cada país, ou mesmo os resultados de testes acadêmicos. Aqui, por exemplo, você tem uma combinação desses três dados que chegou à conclusão que o país mais inteligente do mundo é a China. Logo em seguida, Singapura, que de democrático não tem porcaria nenhuma, e Macau e Hong Kong, que são China. E, bom, agora quer ver uma coisa... E veja só, aqui você tem também a Polônia, que não é um país muito bem quisto, nesse sentido também não, viu? Aqui você tem a utilização de um outro método chamado índice de inteligência capital. Isso aqui é um pouco mais... Eu já fico um pouco mais desconfiado, uma vez que parece que é feito sob medida para dar alguns resultados mais específicos, mas não vou entrar muito nesse ponto. Mas talvez seja mais interessante nós irmos além do top 10. E, por exemplo, vamos pegar aqui, estamos lá em cima, Japão, Tailândia, Singapura, Hong Kong, China, Coreia do Sul, Belarus, Finlândia, Liechtenstein. Uma coisa que é interessante, a Coreia do Norte está aqui, viu? Não está muito baixo não, está no top 20. Está acima dos Estados Unidos, está muito acima dos países da Europa, está muito acima do Brasil. Mianmar também não está muito baixo, não. Se você for pegar esse outro ranking aqui, você vai notar que não há correlação evidente nenhuma entre democracia e ditadura, a não ser, claro, pelaquela redefinição que você define ditadura como aquilo que você gosta, ou você não gosta, É verdade, sim, que há uma média de QI menor na África. Isso aqui esses dados de fato corroboram isso. Mas quando você passa a observar mais detalhadamente, você não consegue notar uma correlação. Porque se fosse do jeito que ele gostaria, todas as democracias deveriam estar aqui no topo e não é o caso. É uma simples questão de você verificar com maior cuidado esses dados aqui. E de um modo ou de outro vai ficar totalmente evidente
que é uma questão étnica. Os maiores resultados estão na Ásia. Por acaso, Cuba está acima do Brasil, um pouquinho, que está um pouquinho acima da Colômbia, um pouquinho acima da Venezuela. A Argentina está bem mais acima. A Rússia está muito bem posicionada também, assim como estava a União Soviética. O fato é que, se você for verificar, você vai notar que lá no topo, inclusive dependendo da medida, está a China em primeiríssimo lugar, e não há a menor dúvida que seu Gustavo Gayer considera a China uma ditadura. E não basta dizer que é um só país, porque é o maior país do mundo em termos populacionais. A China tem cerca de 18% da população mundial. Se você for pegar esses outros exemplos que eu elenquei, pelo menos 20% da população mundial está vivendo em países que são considerados ditaduras e estão nesse topo lá no top 10. Então, não adianta. É de uma burrice monumental o que esse indivíduo, esse imbecil disse. E ainda por cima chegar nessa conclusão bizarra, né, de que o povo votou no Lula porque como se o Bolsonaro não tivesse sido eleito aqui também, né? Então o que aconteceu é que o povo ficou mais burro durante o governo do Bolsonaro. Pode ser, né? O Bolsonaro emburreceu, mas é por causa disso que votou no Lula? E antes, então? Sim, putz, cara, pelo amor de Deus. Mas o fato é que não tem nenhuma relação entre o que ele entende como democracia e o índice de QI, meu Deus do céu. Esse imbecil desse Gustavo Gayer, ele conseguiu baixar o QI da população brasileira só com essa manifestação de estupenda burrice, até porque esse miserável é bolsonarista. E, olha, sem possibilidade, mas sem chance zero de, se você fizesse um teste de QI médio entre petistas e bolsonaristas, dos petistas não ser maior. Chance zero. Sou capaz de apostar um mês do meu salário nisso, se tivesse como fazer essa avaliação. Até porque você, para ser um bolsonarista, você tem que ser um completo imbecil para acreditar que é bom de asneira, a ponto de parar na cadeia por pura burrice. Mas bem, o fato é que, não, seu Gustavo Gayer, tu é muito burro. O verdadeiro fator definidor é muito mais étnico, é muito mais cultural e está muito mais associado, como ele mesmo falou, à qualidade do sistema educacional. Não é à toa que Cuba está acima do Brasil. Se nós pudermos levar a sério essa questão aí dessa avaliação dos testes de QI. No entanto, é importante observar que, e isso todo mundo, todo especialista admite, testes de QI são uma medida extremamente parcial. Eles geralmente estão associados a uma inteligência mais lógico-matemática. Tanto que, se você for observar aí também essa questão de desempenho acadêmico, vai estar muito associado a isso. Se você for procurar o índice de desempenhos em jogadores de xadrez por países, você vai notar que tem uma correlação muito parecida com essa questão aí do QI também. Mas o fato é que, por exemplo, você tem um alto índice de QI em absolutamente nada revela como é que a sua capacidade de relacionamento interpessoal, sua capacidade de convencer outras pessoas, que é a essência da política, que tem tudo a ver com essa questão de relação com a qualidade do seu sistema político, que vai influenciar, inclusive, essa questão de haver um maior ou menor autoritarismo. E o teste de QI não mede em absolutamente nada a sua capacidade linguística, interpessoal. Dito isso, vamos passar para o que realmente interessa. O teste de QI é basicamente o que se resume como quociente de inteligência. Ele, como eu falei, ele não mede capacidade de uma inteligência generalizada. Ele mede alguns aspectos da inteligência, e isso é ponto pacífico. Eu acho que ninguém, nenhum especialista na área, ninguém, nem mesmo pessoas que utilizam esse teste de QI, terão coragem de dizer que a simples pontuação do QI decide a vida de alguém, decide a qualidade, não. Inclusive, se você for observar, pegar uma listagem dos maiores QIs da história da humanidade, você não vai ver uma correlação de pessoas que fizeram grandes coisas. Não é assim. Os maiores gênios da humanidade tem que... Não funciona dessa forma. O homem com QI mais alto que já existiu, pelo menos que foi medido, que foi nos Estados Unidos, passou a vida praticamente em branco. Era um cara inegavelmente inteligente, mas não realizou praticamente nada. E não só ele, tem alguns outros mais ou menos nessa situação. Não há uma correlação com a sua capacidade de ganhar mais dinheiro, nada disso. Então tem que tomar muito cuidado com essa averiguação aí. Isso porque a inteligência, como virou lugar comum afirmar, é multifacetada. De modo que pode-se falar em 1000 formas de inteligência, sendo as mais comuns o pessoal falar em inteligência espacial, inteligência musical, inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, a situação toda. Via de regra, eu não quero nem entrar muito nessa seara aqui não, porque frequentemente essas definições, essas classificações que estão muito em voga atualmente, eu acho elas extremamente confusas, elas são divergentes. Alguns vão falar até inteligência emocional, que é uma coisa assim, não é que é absurdo, mas o modo como eles expressam é muito complicado. De modo que, para a gente fazer uma reflexão mais séria sobre isso,
uma coisa que eu recomendo é a gente baixar lá para os clássicos e pensar nas artes liberais medievais, né? Onde você pode distinguir, por exemplo, as disciplinas fundamentais da formação filosófica e teológica, onde você dividia o trivium e o quadrivium, sendo o trivium lógica, gramática e retórica, e o quadrivium aritmética, astronomia, música e geometria. Eu acho que isso fornece uma base interessante para a gente desenvolver e extrapolar modelos de classificação de setores de inteligência separados, como a gente entende hoje em dia. Mas eu também não quero entrar muito nessa seara, não, até porque eu pretendo em algum momento fazer um vídeo mais específico sobre isso. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, mas é uma coisa que merece um detalhamento maior. Especialmente baseado neste livro aqui, do Quadrivium. Aliás, esse livro aqui é maravilhoso, inclusive ele é fartamente ilustrado e tem que ser para você demonstrar devidamente esses conceitos aqui. Ele é impressionante. Inclusive eu tenho dois, eu tenho um outro livro, esse aqui é uma versão brasileira com umas alterações. E apenas por um acaso, já que eu estou falando em livros aqui, eu vou citar de novo Pré-História da Mente, que é um livro que me influenciou muito na temática que vou desenvolver aqui, e é de psicologia evolutiva, basicamente. Não exatamente psicologia evolutiva, mas uma neurologia evolutiva, né? E aqui o Paradoxo da Sabedoria, não sei como é que se pronuncia o nome desse cara, Elkonon Goldberg, que tem uma tese muito interessante. Esses livros eles acabaram me ajudando bastante a formar uma noção dessas coisas que eu vou desenvolver aqui muito brevemente. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é aquilo que eu já disse na live anterior, quando me fizeram aquela pergunta lá, né? E a primeira coisa é distinguir a razão de inteligência, e a minha definição de inteligência é basicamente sua capacidade de distinguir relações causais, né? Relações de causa e efeito. É a capacidade de associar o que dá origem a que basicamente define a sua capacidade de inteligência. Você pode observar que em todas, não tem como escapar disso. Por exemplo, no nível da QI, se você faz geralmente os testes de QI são aqueles negócios mais abstratos, né? Um determinado desenho que encaixa melhor com o desenho de lá. É você ter uma capacidade de correlacionar uma coisa com outra, uma forma com a outra. Ou num cálculo matemático, você chegar ao resultado correto. Ou de uma forma mais geral, é você perceber numa série de eventos o que resulta em tal coisa. Isso basicamente é inteligência no sentido geral. A razão é um pouco mais específica, mas apenas para me manter na temática da questão do trivium e do quadrivium, né? Evidente que é muito diferente a sua capacidade de raciocínio matemático ou aritmético que está no quadrivium da sua capacidade retórica e lógica que está no trivium. Então tem uma distinção, de modo que você vai ver pessoas que podem ser muito convincentes, capazes de convencer outras de suas pretensões, o que vai ser extremamente útil para negócios, para fechar bons negócios, bons acordos, ou para convencer alguém a te dar um emprego, ou convencer alguém a te dar o seu voto. E isso é radicalmente diferente das aptidões que resolvem questões mais abstratas, questões mais simbólicas, cálculos e todos aqueles elementos que se dão no universo de um teste de QI, né? O simples fato de fazer essa afirmação de uma forma tão acidentada e não ser capaz de perceber que isso geraria um problema, já diz alguma coisa sobre a inteligência de Gustavo Gaia, né? Mas muito bem, deixando esse indivíduo para lá, eu gostaria de fazer uma abordagem aqui basicamente evolutiva, né? Mas em parte também ancorada um pouco nesse meu trabalho anterior aqui da filosofia exeriana, dos poderes humanos, que eu não vou entrar muito aqui. Eu até chamo a atenção que essa reflexão já tem 25 anos, e não que esteja errado, não revogo nada disso, mas ao tratar disso hoje eu já dou uma ênfase diferenciada, usaria uma nomenclatura diferenciada, embora eu ainda ache que ela é bastante útil para uma reflexão assim mais inicial. Mas o ponto mais crucial é dividir a capacidade humana em níveis mais crescentes e progressivos, em especial sendo os mais básicos aqueles que a gente compartilha com os animais. E é isso que é preciso observar de mais interessante. Veja só, você como um ser vivo, você jogado no ambiente como um animal, você está submetido a uma coisinha que se chama mecanismo de desejo, crença, ação. É uma coisa bastante popular em psicologia cognitiva.
Ou seja, você tem uma necessidade, você sente uma coisa, você sente a fome, a sede, a dor, o frio, ou sente uma ameaça, ou tem um impulso sexual, e você procura realizar aquele desejo, se livrar daquele incômodo. Você age no sentido de satisfazer determinadas pulsões primárias, pulsões essas que serão o tema da nossa próxima live. E nesse sentido você vai procurar, jogado num mundo onde você tem uma série de eventos, ações que você toma que geram tais resultados. E a sua inteligência vai te permitir você abstrair formas como você agiu e que resultados isso levou, ou seja, as relações causais. E isso vai surgir efetivamente para atender às suas necessidades. Você vai utilizar essa capacidade que os animais também têm para beber água, para procurar comida, para satisfazer essas noções básicas. Isso eu acho interessantíssimo, crucial abrir esse parênteses, porque isso já lança um enorme desafio à própria ideia de inteligência artificial, que, como muita gente tem dito por aí, né, é extremamente controversa esta conceituação, né, porque tudo aquilo que a gente chama de inteligência se baseia nesse processo evolutivo que nós temos. E o fundamento disso é você atender desejos, é você realizar coisas no sentido de atender às suas pulsões, tanto as pulsões de se livrar da dor, do incômodo, do sofrimento, e as suas pulsões de buscar o prazer. Isso é absolutamente constitutivo. Não há inteligência humana, não há fenômeno humano sem isso. Se nos sistemas artificiais não tem nada disso, é possível que haja inteligência que não está direcionada a essas pulsões, e se for, essa inteligência não vai estar onerada por essas pulsões de tal forma que para ela é meio que irrelevante atender tal coisa ou não. Eu vou fazer um raciocínio provocativo. Vamos supor que você é submetido a uma cruel experiência, onde você tem lá o conhecimento básico de matemática, de lógica, vai ser, pensa lá, uma situação onde se você der a resposta de que 2 mais 2 é igual a 4, que 1 mais 1 é igual a 2, ou seja, você der as respostas corretas, as respostas que você percebe que são racionalmente válidas, você é submetido a um sofrimento. Você dá uma resposta correta, toma um choque elétrico, fica sem comer, apanha. E que se você, nesse contexto, no contexto mais primitivo, você sofrendo isso desde de pequeno, né? E se você der respostas deliberadamente erradas, que você entende que estão erradas, você é recompensado com bem-estar, com prazer. O que você acha que você vai fazer, meu amigo? Você vai preferir dar as respostas erradas, mesmo sabendo que elas estão erradas, o que vai comprometer sua capacidade de entendimento, porque o objetivo primordial da sua existência não é a verdade, é atender às suas necessidades primordiais, é atender aos seus desejos. O que aconteceu no histórico humano é que a nossa inteligência nos deu uma capacidade de atender melhor os nossos desejos, nem sempre de uma forma direta e imediata. Muitas vezes nós temos habilidades que vão sendo cultivadas que não dão um resultado imediato, às vezes até pelo contrário, mas em algum momento elas passam a dar aquele resultado. Isso explica muito, por exemplo, essa dinâmica, especialmente entre jovens, crianças e jovens, né, onde determinadas posturas que tem um resultado mais longínquo em termos de bem-estar, não são recompensadas imediatamente. É aquele negócio, é por isso que muitas vezes o nerd não é tão bem sucedido quanto o sujeito que vai mais direto num interesse mais imediato, mesmo que ele seja num sentido global menos inteligente, mas ele é capaz de atender os interesses dele de uma forma mais imediata. Isso lhe dá uma vantagem num contexto mais primitivo. Por outro lado, aquele que aprende a postergar mais esses benefícios pode acabar desenvolvendo recursos que vão devolver essa vantagem num estágio posterior. E é por isso que algumas aptidões vão acabar te levando a vantagens posteriores. De repente, o sujeito, imagina um cenário primitivo, onde o sujeito lá que ia direto para a caça com uma lança lá e conseguia obter o alimento com mais facilidade, isso lhe dava até um retorno mais imediato, até na forma de ter mais acesso às fêmeas, e o outro lá que ficava perdendo mais tempo lá, enrolando, polindo um arco, fazendo um dispositivo, fazendo uma flecha, às vezes demorou mais, mas no dia que ele conseguiu, tornou a capacidade de caça dele mais eficiente, ele superou, ou seja, ele tomou um caminho mais longo que deu posteriormente um resultado mais eficiente. Então você nota que sempre você perceber devidamente as suas relações de causa e efeito, ou seja, você saber que você afiando uma lâmina, jogando de uma determinada forma, usando uma determinada técnica, num determinado local, com um determinado tipo de alvo,
te dar um resultado concreto, isso vai melhorar as suas condições existenciais. Mas você tem uma capacidade mais sofisticada ainda de perceber correlações de força, você perceber que você otimizar aquele dispositivo, criar um mecanismo mais sofisticado, utilizar uma estratégia mais avançada, que são coisas que consomem mais tempo de planejamento, também podem gerar resultados mais sofisticados, e assim a humanidade foi avançando, atendendo às suas necessidades. Tudo isso está focado em você saber correlacionar devidamente as coisas, mas essas inteligências mais sofisticadas é você conseguir perceber uma cadeia de relações mais longa, uma cadeia que não é visível imediatamente, que exige um esforço maior, mas que ainda assim pode dar um resultado maior, embora também esteja sujeito a erro. Quanto maior a sua cadeia, maior a possibilidade de você cometer erros. Você pode fazer esse esforço e acabar se dando mal. Esses erros existem, mas ainda assim você está orbitando em torno dessa noção das relações causais. Mas o ponto mais crucial é que você tem um universo sensorial onde você sente as coisas intrinsecamente, paixões, emoções, e você tem aí um mecanismo, uma capacidade racional que vai ser aquilo, como disse Hume, né? A razão é, antes de tudo, a escrava das paixões. Ela vai estar a serviço dos seus desejos, a serviço das suas necessidades básicas. E vai demorar para que haja um processo evolutivo, para que se sofistique, assim como as suas necessidades também se tornam mais sofisticadas, para que você consiga perceber melhor as cadeias causais mais complexas e seja capaz de abstraí-las e ter um entendimento mais amplo. Mas, de qualquer modo, essa questão não muda. A razão, especificamente, tem a ver com essa capacidade imediata de estabelecer essas relações. Mas veja bem, a razão vem da palavra ratio, literalmente é medir as coisas. Assim como a inteligência também, é capaz de inteligir, é você abstrair o conhecimento, perceber as coisas. Mas assim, para deixar mais claro a distinção entre razão e inteligência, a razão está contida na inteligência. A inteligência é mais ampla. Aliás, é um termo muito amplo. A razão é mais especificamente no sentido de você pegar um objeto, decompor as partes, fazer uma análise, fazer uma comparação, perceber como que aquelas coisas ali se relacionam mais especificamente num contexto mais fechado. Ao passo que você tem outras aptidões. A aptidão de intuição, por exemplo, ela vai no sentido diferenciado. Ela tem uma capacidade de abstração maior, onde você faz um tipo de computação acelerada que você tem uma dificuldade de distinguir racionalmente de uma forma imediata, mas que depois, por um processo mais lento, você percebe que também tem a sua validade. Isso, basicamente, no meu modelo filosófico, distingue muito a racionalidade da intuição, a razão da intuição, e atribuindo a razão a capacidade analítica e a intuição a capacidade sintética. Ambas estão sujeitas a erros. Não cometa o erro bizarro de achar que a intuição é infalível, como tem por aí pensa, não. Ela frequentemente erra também, assim como a razão. E não cometa o erro terrível de confundir intuição com instinto. São coisas totalmente diferentes. Instintos são aqueles programas primordiais que te geram aquela sensação de dor, de fome, de sede, impulso sexual, e já te dão uma orientação básica em relação a um objeto, assim, uma coisa instintiva. Intuição é uma capacidade de abstrair um fenômeno complexo e imediatamente você fazer um processamento e tomar uma decisão, que algumas pessoas podem dizer que é a razão super acelerada. Em lógica você vai entender essa ideia como, por exemplo, o processo de abdução, né, que é você... Não tem nada a ver com sequestro com extraterrestres, não. É quando você está diante de uma série de fatos que não dá tempo de você processá-los todos, mas eles imediatamente te permitem uma conclusão mais clara, né? Por exemplo, um exemplo curioso. Uma vez eu estava de madrugada zapeando naqueles TV a cabo, né, isso antes dos streaming, e tinha lá 3, 4 horas da madrugada, um canal que era desses canais que tinham que entrar com senha, né? E você tinha que dar lá entre a sua senha e o nome do programa num canal com não sei o que lá, adulto, não sei o que lá. O nome do programa era Internato das Colegiais Russas. Junta os fatos, bicho. Tem que estar com senha, passando de madrugada. Um canal com adulto no nome, Internato das Colegiais Russas. Que você precisa perder seu tempo pensando para saber que tipo de conteúdo você tem ali? Você vai achar que são grandes discussões sobre a natureza filosófica do ser? Não, você sabe o que é. Ou seja, tem um processo muito rápido. Mas isso pode ser apenas uma razão super acelerada.
a nível de intuição, é como se fosse um processo desse, só que você não consegue decompor as partes devidamente. Você viu uma situação tal, estava uma pessoa ali, tem um farfalhar de vento, tá uma iluminação tal, e de repente você percebe que tem alguma coisa errada. E às vezes você dá certo, aconteceu alguma coisa estranha aqui. Mas você tem uma capacidade, o que é essa capacidade de síntese? Você pega vários elementos distintos e sintetizar num processamento rápido que vai demorar muito tempo para você depois tentar decompô-los de uma forma analítica. Isso é para distinguir o processo racional do processo intuitivo. Mas, vamos lá. Quando você estuda lógica, você vai ver insistentemente a temática entre indução e dedução. Eu diria que a indução é mais ou menos aquilo que nós fazemos com o hábito, né? Você interagindo no mundo físico e você tomando determinadas atitudes que sempre dão um determinado resultado, você vendo algumas coisas que sempre resultam em tais coisas, você tende a achar que aquilo ali é um padrão que se repete e você induz que vai ser sempre daquela forma. Você pode errar, você pode ver uma coisa se repetindo inúmeras vezes, achar que sempre vai ser assim e em algum momento você erra. Mas no geral você tem assim uma boa probabilidade de acerto. Isso é a indução, isso é uma espécie de capacidade sintética, ou pelo menos pós-sintética, de você abstrair uma situação geral. Dedução é quando você parte de uma coisa assim que você já conhece e você vai decompondo ela em partes, você vai pegando consequências, derivações dela. Vamos pegar um exemplo genérico qualquer, né? É para não ficar naqueles exemplos mais comuns da lógica de todos os cisnes são brancos. Mas, por exemplo, pega a sua existência no mundo primitivo. Você está acostumado a ir num determinado local e você ouve um som estranho, daqui a pouco passa uma série de animais, ouve o som de uma trepidação, vem uma manada e passa correndo ali. Toda vez que você ouve esse som, você vai percebendo ele chegar, daqui a pouco vem uma manada. Se você passa a sua vida inteira nesse ambiente vendo isso, daqui a pouco evidentemente você vai pressupor que ao ouvir aquilo ali vai vir alguma coisa naquela direção. Isso você faz e os animais também fazem. É uma coisa que eu sempre frisando. Você vai ser capaz de, por hábito, abstrair um efeito de uma causa. Ou seja, você vai ouvir aquele som, ou não exatamente uma causa, mas estabelecer uma correlação entre os dois, né? E você sabe que aquilo ali antecede um determinado evento, que vai ser a passagem daquela manada. Então isso é um processo que, como você vai ver várias vezes, por indução você estabeleceu. Sempre vai ser assim? Não, você pode se iludir. De repente você está ouvindo o som numa situação tal, onde tem um eco, e que na verdade está indo para uma outra direção. Então você ouve o som e não passa nada ali. Ou pode ser alguma coisa que simule aquele som e não tem nada naquele sentido. Então você também não pode confiar 100% nisso. Mas você pode confiar num grau probabilístico. Agora, veja só. Um dia você parou com uma situação onde você já viu que passou aquela manada ali. Você vê aqueles sinais todos. Você está acostumado a ver isso, mas já se viu aquilo várias vezes. Mas você vê aquele rastro que eles deixaram, aquele estrago que eles causaram, e você percebe que passou uma manada ali. Se você vai numa outra direção e você descobre um cenário, um rastro parecido, você pressupõe que ali passou uma manada. Só que ali você inverteu o sentido. Antes você tinha um fenômeno inicial que você conectou com o fenômeno posterior. E agora você tem um fenômeno inicial que você conecta com o fenômeno anterior. E isso é uma diferença entre humanos e animais. Animais fazem mas não fazem outro. Os animais são capazes de deduzir um fenômeno posterior a um fenômeno que se apresenta a eles, se eles estiverem minimamente correlacionados. Mas eles não são capazes de fazer o contrário. Ele não vai, por exemplo, ver um fenômeno aqui e deduzir que passou alguma coisa ali, mesmo que seja útil para ele. Mesmo que ele, por exemplo, seja um predador que precisa ir atrás de uma caça. Ele, não por esse fenômeno, ele não faz essa correlação. Esse é o que explica, por exemplo, o fato do infeliz do gato nunca ir atrás da causa do laser, né? Ele sempre trata o laser como um fenômeno em si. Ao passo que uma criança, em um determinado momento, um bebê, ele vai agir da mesma forma, até que em algum momento ele vai procurar a causa do fenômeno. Ele vai procurar o que antecede aquele fenômeno. Note, por exemplo, se você jogar, seu cachorrinho está ali olhando para você, joga a bola passa, ele não olha para ver de onde é que a bola veio. Ele simplesmente vai atrás da bola. Então essa é a sacada que faz essa diferenciação. Nota que de uma certa forma, isso ilustra de uma forma mais exótica a distinção entre indução e dedução,
Na primeira você tem um fenômeno posterior que você, por costume, por indução, induz um fenômeno que vai se dar na sequência. E no outro você já tem um fenômeno dado e você vai tentar deduzir o que é necessário para que aquele fenômeno exista. Então você vai ter o que veio antes dele. Então são formas distintas da capacidade da inteligência humana operar. O que eu acho importante frisar nisso aí é que isso te dá uma ilustração muito clara dos processos básicos. E todos esses processos são processos de correlações, se não de causas e efeitos, ou correlações entre efeitos, também correlações entre eventos, onde um geralmente vai gerar e está associado ao outro. Hume dá muito aquele exemplo da bola de bilhar, né, daquele fenômeno de você joga uma bola, uma bola bate na outra e causa o movimento da outra. E você pode dizer que você tem um fenômeno que você decompõe em partes, você tem um fenômeno anterior e um fenômeno posterior, mas o fato é que tem uma situação onde você nunca viu. Você nunca viu a bola parada do nada se mover sem antes ser atingido por uma outra. Né? Então você pode prever que se passou uma bola antes de se mover, alguém tem que dar uma tacada para se mover, né? Você tem que deduzir o fenômeno anterior. Em suma, o que estou querendo apontar é que a inteligência pressupõe essa capacidade de fazer devidas correlações causais, de causas e efeitos. Só que há uma distinção crucial, porque uma coisa é você deduzir um efeito de uma causa e outra coisa é a causa de um efeito. E o diferencial entre o humano e o animal é que os animais apenas deduzem efeitos de causas, ou eventos, se você preferir, eventos posteriores a partir de eventos anteriores. Só que os seres humanos, no entanto, são capazes de fazer o contrário. Ele pega um evento, no momento ele tenta pressupor a existência de um evento anterior, que é a causa daquilo que está ali na direção dele. E é isso que vai levar ele a procurar, por exemplo, explicações para os fenômenos físicos, a olhar para o céu, ver o sol nascendo, mas o que causa o nascimento do sol? O que causa a chuva? E como ele vive num mundo de significados humanos, ele tenta atribuir aquilo ali coisas parecidas. Então ele pode achar que o sol é causado por algum gigante que faz uma fogueira, e aquilo ali é uma fagulha que ele lança, que a chuva é porque tem alguém lá no céu que pega um jarro de água e joga. Então ele vai fazer associações por semelhança, ele vai tentar deduzir, e aí surgem as mitologias, surgem os deuses, que são projeções humanas antropomórficas, e aí vai vir todos os sistemas de justificação de crenças que posteriormente evoluem para a filosofia, para a passagem do mito para o logos, e posteriormente vão evoluir para a ciência, e uma série de derivações que vão aperfeiçoar a nossa capacidade de entendimento. É importante observar que inteligência é um termo guarda-chuva que absorve vários fenômenos, vários elementos distintos, né? E que a gente distingue eles muito bem. A gente distingue intelectualidade de erudição, de sabedoria, de esperteza, de malícia. Tem vários termos para a gente lidar com isso aí. Aliás, um dos sintomas mais claros da sua inteligência, no sentido linguístico, é você procurar ficar bem atento no uso das palavras e ver o que elas apontam, o que as pessoas estão querendo dizer com elas e distingui-las. Não tem nada mais lesivo à inteligência do que você simplesmente ter termos distintos que apontam para coisas distintas e você confundir e não se importar em ter uma devida delimitação. E isso é um dos poucos elementos que eu gosto de apontar que a filosofia contemporânea deu uma contribuição boa, né, para a história do pensamento e dá um enfoque maior nessa questão terminológica, que é aquilo que chama de filosofia da linguagem ou filosofia analítica. Toda hora eu tenho que parar para tossir aqui ou para pigarrear. Mas bem, você percebe que é uma distinção muito clara, por exemplo, entre sabedoria, erudição e inteligência no termo geral. A gente é capaz de admitir como sábias pessoas que, por exemplo, não têm uma formação acadêmica, ou de repente você pode não ter dificuldade de entender como sábio até um sujeito que nem sequer é alfabetizado. Imagina, sei lá, aquele cacique, aquele pajé, um preto velho, alguma coisa assim, que totalmente afastado da nossa civilização, mas ele tem uma experiência de vida, uma experiência acumulada, que lhe permite, por exemplo, dar conselhos muito bons para a sua existência. Conselhos que frequentemente os jovens às vezes não dão ouvidos e posteriormente chegam à conclusão que as pessoas mais velhas estavam certas. O que é isso? É um cabedal de conhecimento acumulado que já permitiu a essas pessoas perceberem padrões, perceberem que muitas coisas que parecem eventos únicos, na verdade são repetições tediosas de coisas que sempre que se deram. E ela é capaz de abstrair um ponto em comum dessas repetições infindáveis e extrair algumas lições, e às vezes são capazes de perceber quando que aqueles fenômenos vão se repetir de novo apenas porque os indícios já estão ali.
Então sim, você pode ser um sujeito extremamente inteligente, um grande técnico, engenheiro, capaz de compreender programas, compreender códigos, ou compreender experiências científicas, coisas muito sofisticadas, você é um especulador financeiro capaz de operar sistemas lá, mas você de repente é péssimo em tomar decisões boas para a sua própria vida no sentido mais direto, de modo que de repente você perde num conhecimento de sentido existencial para uma pessoa que não tem nada disso, mas que tem uma vivência maior. É aquilo que a gente chama de sabedoria. Não que a simples vivência cause isso, não. Você precisa ter uma aptidão também que vai te levar a isso. Senão o indivíduo vai viver muito tempo e vai continuar sendo burro. Mas esse livro aqui, ele lida muito bem com essa questão do paradoxo da sabedoria, porque ele vai fazer uma transição entre aquilo que a gente chama de lado direito e lado esquerdo do cérebro. Né? É engraçado que a imagem melhorou só de eu posicionar o livro aqui e causar uma alteração no obturador da câmera. Né? Mas, de qualquer modo, a tese dele é que quando nós somos mais jovens, nós temos uma capacidade de computação bruta um pouco mais sofisticada, mais capaz, mais rápida. A gente consegue aprender coisas novas, a gente já consegue fazer cálculos mais facilitados. Não é à toa que todos os grandes matemáticos promovem suas realizações ainda jovens. Tem poucos matemáticos que fizeram grandes descobertas já na terceira idade, geralmente são jovens. Por outro lado, já pessoas na filosofia, ou às vezes até da ciência mesmo, já tendem a exigir um cabedal de experiências mais acumulado, mas o fato é que tem uma relação inversa entre um momento onde você é mais jovem e você está mais aberto a novas experiências, e você é capaz de lidar com experiências novas, processá-las mais rapidamente e aprendendo com elas, ao passo que, do outro lado, tem aquilo que com o passar dos anos, você vai pegando as experiências acumuladas, até que chega o ponto que, ainda que você já tenha perdido aquela velocidade de processamento, você tem um background tão grande que você permite perceber padrões ali. Né? E aqui a grande sacada de você desenvolver uma inteligência e transformá-la em sabedoria é você saber fazer esse aprendizado e saber pegar aqueles padrões que você acumulou ao longo da vida e processá-los devidamente, aqueles elementos que estão construídos, já estão prontos e que já te dão uma vantagem pela pura e simples experiência, porque a sua capacidade de você racionalizar, de computar, de absorver dados novos e processá-los, essa capacidade vai diminuir com o tempo, isso é infalível. Vai chegar um ponto que as pessoas mais velhas vai ter muita dificuldade para aprender coisas novas, mas isso não impede, como elas já têm um grande cabedal de experiência acumulada, elas podem utilizar essas experiências para facilitar, se não o aprendizado de coisas novas, mas pelo menos perceber que aquela coisa ali, que pode parecer uma novidade, pode ser encaixado num padrão prévio, que pode ser minimamente funcional. E, evidentemente, o ideal é você tentar ter sempre um equilíbrio, né? Você sempre tentar vivenciar coisas novas, mas honrar a sua própria experiência. Muitas vezes a gente tem esse excesso de ir numa direção apenas mais da experiência de vida e não dá muito valor a experiências novas também, ou achar que é o contrário, que é só as novidades que importam, e isso gera toda essa questão de choque de gerações, né? Como, por exemplo, essa questão dos mais jovens querem impor experiências totalmente novas, totalmente inovadoras, sem se dar conta que muitas vezes os mais velhos, mesmo que não seja exatamente aquilo ali que eles já viram antes, mas eles são capazes de abstrair um padrão e perceber que muitas coisas sim se repetem, coisas que os mais jovens ainda não têm. Isso são formas distintas de inteligência. Isso é uma já em grande parte indutiva e outra parte dedutiva, se misturando, gerando situações assim bastante complexas, apelando a uma questão intuitiva em alguns momentos e mais racional em outras, ou se você preferir uma nomenclatura diferenciada, aptidões mais analíticas e aptidões mais sintéticas. O ponto é que aquele que se chama de lado esquerdo e lado direito do cérebro, eles teriam, na verdade isso é um pouco discutível, né? Mas a princípio eles teriam essas aptidões diferenciadas, e que basicamente o que ele vai dizer é que vai haver um processo gradual de transição do processamento cerebral do lado esquerdo para o lado direito ao longo da vida. É basicamente isso. Sendo que o lado esquerdo é o lado que tem essa aptidão mais racional, mais processual, mais computacional, mais analítica, e com o tempo você vai transicionando para uma capacidade mais sintética, uma capacidade mais acumulativa de reconhecimento de padrões que se repetem. Então, basicamente, esse funcionamento vai evoluir desta forma, do analítico para o sintético. Se você preferir, do racional para o intuitivo.
E isso, às vezes, também envolve um pouco as questões de gênero, porque tem é muito irresistível achar que aptidões intuitivas são mais femininas, aptidões racionais são mais masculinas. Então, e de fato isso tem alguns fundamentos. Eu tenho um modelo teórico que sustenta um pouco isso, desde que você jamais perca de vista que o fato de você ter um determinado sexo não quer dizer que você pensa só daquela forma, né? Todos os seres humanos têm as duas aptidões, e alguns vão ter mais que outros, vai ter algumas inversões. Isso não tem nada a ver com orientação sexual, as coisas completamente diferentes. Mas o fato é que você tem essa complexidade, que a gente tem que estar sempre atento e observando como é que a nossa capacidade de entendimento funciona. Tendo falado isso a respeito da sabedoria, só para dar uma distinção básica, você sabe que a erudição é aquele acúmulo de conhecimento livesco, né? Você ter muitas referências de coisas que você toma conhecimento, se informou de uma forma mais passiva, ser capaz de citar várias obras. Isso está mais no sentido da erudição, né? A intelectualidade é uma situação mais curiosa, porque geralmente tem a ver com você estar uma conexão acadêmica mais profunda, que não exatamente está associado à simples e mera erudição, porque a intelectualidade, o intelecto, é uma coisa que está mais associada um pouco a essa capacidade de computação mais pura. Mas você vê que essas terminologias todas, elas têm aplicações diferenciadas, mas ainda assim elas se confundem. Quando você pega um termo, por exemplo, como esperteza, o que é ser esperto, o que é ser malandro? Já tem um sentido aí, uma dimensão mais ética, mas tem mais essa dimensão da percepção de como que as outras pessoas agem, de você observando os comportamentos delas, você já ser capaz mais ou menos de prever como que elas vão reagir ante determinados estímulos. Aí você pode manipulá-las até. Você pode até dizer determinadas coisas que podem até não ser verdades, prevendo determinada reação. É assim que a esperteza funciona, meio que passando a perna nos outros, ou também no sentido mais positivo, você perceber que estão tentando fazer isso com você, e você ser capaz de se antecipar e evitar que alguém, por exemplo, te engane. E essas aptidões são muito distintas entre si. E isso, para nem entrar na questão de inteligência musical, inteligência espacial, capacidade de você perceber, por exemplo, sutilezas em determinados padrões, ou de determinadas cores, determinados sons, ou inteligência sinestésica, situação corporal, há uma vasta complexidade de coisas. Mas é óbvio que algumas pessoas são muito boas em alguns aspectos e ruins em outros, que algumas pessoas têm memória muito boa para decorar coisas e, de repente, não são capazes de ter um desempenho tão bom no sentido de absorver coisas novas, de propor ideias novas. Ou seja, a inteligência é um campo muito vasto, que não pode ser apreendido apenas por uma especificidade, algum tipo de aptidão mais específica. O fato de, na contemporaneidade, de dar muito valor ao teste de QI, é porque está associado, primeiro, essa questão matemática frequentemente dedutiva, que a gente aprende em escola, uma associação simbólica também, mas é principalmente porque ele é um teste fácil de aplicar. Você consegue colocar ele um padrão, colocar num papel, colocar num determinado tempo e você consegue aplicar, ao ponto que você não consegue fazer aplicações de testes mais que envolvem inteligências linguísticas mais sofisticadas, mais interpessoais, mais intuitivas, aptidões, aquelas que você não consegue capturar numa prova. E aí é que está o problema. Todos os nossos concursos, eles nos dão provas. Eles nos dão questões para serem resolvidas, questões que a gente resolve diretamente ali dialogando com aquele papel, quer seja marcando alternativas, quer seja escrevendo alguma coisa, mas é muito difícil eles serem capazes de aferir a sua capacidade de interação direta com outras pessoas, como que você se sai dando uma palestra, como que você sai conversando com as pessoas, e evidentemente não tem a menor possibilidade de inferir as suas competências morais, né? Então, a gente tem... Só isso já ilustra o tanto que é problemática você apostar nas suas fichas numa inteligência que é tão mais fácil de você medir, calcular, que às vezes até é válido. Não é questão de você negligenciar, por exemplo, que tem um QI alto. É uma aptidão, é uma vantagem, só que não é suficiente. Na maioria dos casos, você tem que estar acompanhado com várias outras aptidões, né? Tudo isso para dar uma satisfação maior para essa questão que me foi colocada neste vídeo, né, pelo Maurício Zappa. E claro que, evidentemente, tem coisas muito mais profundas a serem abordadas, a questão do pensamento, da intelecção, da cognição, todas essas terminologias mais complexas, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas espero que dê uma ilustração um pouco maior dessas questões de como que a inteligência pode ser entendida, como que ela tem vários fatores, como que ela tem várias implicações distintas, como você pode ser muito bom numa área e não tão bom em outra, embora em geral o costume é ver assim, uma influência entre uma área e outra.
voltando a falar no caso trágico lá do Gustavo Gaia, é porque ele é um daqueles que acha que toda a inteligência humana pode ser resumida a um fator único que pode ser apreendido num teste simplório de QI. E pior, partindo desse padrão restrito, ele ainda erra total e completamente, porque não foi capaz nem de olhar a tabela a qual ele mesmo está se referindo. Mas é basicamente isso. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 18 de julho de 2023. Muito obrigado por sua atenção.